Eu hoje vou fazer aqui uma live usando o papel do boneco de ventrilo. O que eu vou falar hoje vai ser dito por outra pessoa. Aquilo que a gente fala aqui muitas vezes, que é algo que todo mundo sabe, que é algo que todo mundo sabe, menos os que fingem que não sabem, que são muitos. Eu hoje vou falar pela voz de um mané. Prestem atenção. E aqui, presidente, eu me permito observar que os números da atuação da 13ª Vara Federal de Curitiba são muito impressionantes. Foram 179 ações penais, com 553 denunciados. Houve 174 condenações em primeira instância, confirmadas em segunda instância. Celebraram-se 209 acordos de colaboração e 17 acordos de leniência. Foram devolvidos aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais que haviam sido desviados. E os valores previstos para serem recuperados com os acordos de leniência das empresas que praticaram delitos atingem 12,7 bilhões de reais. Foi uma operação que revelou um quadro impressionante e assustador de corrupção de norte a sul e de leste a oeste no Brasil. Um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. Compravam-se maiorias políticas com a corrupção, almejavam-se cargos públicos para desvio de dinheiro e financiava-se a política e o próprio bolso com dinheiro público desviado. Além de estrutural, era uma corrupção sistêmica, porque uma engrenagem alimentava a outra. Não foram falhas individuais ou pequenas fraquezas humanas. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros desviados. A obra superfaturada irrigava o pagamento do marqueteiro. A propina na obtenção do financiamento público irrigava o caixa 2 da campanha. Tudo lavado em offshores não declaradas, em sucessivas camadas de empresas de fachada para disfarçar. Ele vai continuar falando. Eu só quero mostrar bem do que ele está falando. Uma das primeiras coisas que ele fala foi sobre o trabalho. Prestem atenção, vejam a importância do compartilhamento de se levar adiante isso que ele está falando. Vocês já sabem de quem nós estamos falando, só estão vendo e ouvindo. Ele está falando da Operação Lava Jato e começa enaltecendo e falando do trabalho, do excepcional trabalho, prestem atenção, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Preciso dizer que a 13ª Vara Federal de Curitiba tinha como titular o juiz Sérgio Moro, e que nós estamos aqui tratando da Lava Jato, e ele fala, os senhores ouviram, réus condenados em primeira instância, 13ª Vara Federal do Moro, em Curitiba, com a confirmação das condenações em segunda instância. E ele no Supremo, e todo mundo vendo, o Supremo vendo, e na cara do Supremo, tudo isso acontecendo legitimamente. Ele mostrando a corrupção, palavras dele, estrutural, primeira coisa que ele diz, sistêmica e institucionalizada. E ele diz do norte ao sul, do leste ao oeste do país. Ele fala de devolução de 4,3 bilhões de dinheiro desviado dos cofres público, nosso dinheiro. Ele fala de acordos para devolução de 12,7 bilhões de reais. E ele usa duas expressões para se referir a tudo isso: impressionante e assustador. Ele está falando, não sou eu. Quem está dizendo isso é o senhor Luiz Roberto Barroso, cujo papel, os senhores estão vendo, cujo papel que ele representa hoje é exatamente o oposto daquilo que ele sustentou aqui. E ele diz, além disso, uma parte do dinheiro, finalmente, aos próceres. Próceres são os altos dirigentes do PT, do PSDB, que há muito tempo eu venho dizendo que não começou com o PT, começou com o Fernando Henrique e a turma dele,
do PSDB, ele cita o PP e ele cita o PMDB. Isto é, ele põe todos no mesmo saco, todos no mesmo balaio. Vamos seguir adiante. O Estado brasileiro, em última análise, saque do povo brasileiro. Criou-se um mundo paralelo de esperteza e desonestidade que naturalizou as coisas erradas no país. Quem se dispuser a ler o livro da Malu Gaspar, A Organização, verá a fotografia aterradora de um país que se perdeu na história. Está tudo lá. O PT e os seus próceres, o PSDB e os seus próceres, o PP e os seus próceres, o PMDB e os seus próceres, com os valores das propinas e, em muitos casos, com os nomes das contas não declaradas em paraísos fiscais. E não se fale, presidente, em criminalização da política. Levar percentuais em contratos públicos, cobrar pedágio em empréstimos públicos ou receber suborno para dar isenção tributária a quem não merecia ser desonerado, ou cobrar propina para não convocar empresas e indivíduos para as comissões parlamentares de inquérito, não é política. É crime mesmo, presidente. Imaginem se eu dissesse isso hoje, rememorando as coisas que eu conheço, que eu conheci, que eu observei, com os meus 57 anos de advocacia, 40 de ensino do direito nas universidades, palestras feitas pelo mundo e pelo Brasil, sem a companhia dos palestrantes ilustres que agora perambulam pelas Nova Iorques da vida, entre esses, o que está falando a todos vós, ele disse, é crime o que eles cometeram, foram crimes. E ele fala, repito, enaltece o trabalho da 13ª Vara Federal de Curitiba. Ué, não era incompetente a vara? Não era parcial e incompetente o juiz Moro? Não anularam os processos? E aí? O que mudou disto tudo que está aqui? Não devolveram 4 bilhões e 300 do dinheiro desviado, que ele diz do povo brasileiro? Não devolveram já uma parte dos 12,7 pelos acordos de leniência, de delações premiadas? Ele não fala da dupla condenação em primeira e segunda instância, e àquela altura ainda não havia a confirmação da terceira instância, que era o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que veio. E todos não perceberam que a 13ª Vara Federal de Curitiba era competente e só passou a ser incompetente quando o senhor Edson Fachin resolveu dar o start no processo dissoluto que nós todos assistimos. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer claramente, eu nunca fiz essas lives dizendo as coisas que eu estou dizendo, com retidão, em nome do direito, da justiça, do cumprimento da Constituição e das leis, falando como bolsonarista, falei sempre aqui contra o Supremo Tribunal Federal, que descumpriu a Constituição e as leis. Eu não estava a favor de um candidato, quando falo, e falava aqui. Não era esse o objetivo, eu disse sempre. Sempre o objetivo foi o Supremo assumiu um lado. E para poder levar adiante o seu projeto de filiação a este lado, o Supremo passou por cima do direito, da Constituição e das leis. E é contra esse Supremo, quando fez isso e faz isso, que eu me levantei sempre. Então vamos terminar dizendo que quando ele cita o livro Organização, foi escrito por Dona Malu Gaspar. Dona Malu Gaspar foi jornalista da Veja e hoje é do Globo. E hoje Dona Malu Gaspar, que mostrou tudo isso, colocou tudo isso arrumadinho nas páginas do seu livro, mudou de lado. Dona Malu Gaspar entrou no processo absolutório, no processo de inocentação. A palavra não existe, eu inventei agora. Das pessoas que antes eram, pelo seu Barroso e por ela, criminosos, que desviaram dinheiro do povo brasileiro. Então, para que as pessoas tenham memória, guardem na memória os fatos, e é por isso que se quer silenciar as redes sociais daqueles que dizem as coisas corretas como são, para aqueles que querem isso, a internet ainda serve para reter um pouco a memória brasileira, a memória nacional. Não a memória dos brasileiros, porque há uma parte dos brasileiros que é esquecida. Há uma parte dos brasileiros que tem amnésia. Há uma parte dos brasileiros que vê o hoje sem pensar no dia seguinte, sem lembrar da véspera.